Nós queremos, nesse momento, agradecer ao Senhor, mais uma vez, pelo rico privilégio de podermos estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Nós vamos orar mais uma vez nesse momento. Nessa oração, nós vamos pedir ao nosso Deus que continue ministrando ao nosso coração. Como a pastora Jane disse, Deus já está nos falando tanto, mas Ele ainda precisa de uma resposta sua nessa noite. Ele precisa ouvir você. Ele quer partilhar você dentro dessa festa. E por isso nós vamos orar agora. Santo de Israel, nós queremos louvar o Teu nome nessa noite mais uma vez. E colocar diante da Tua presença tudo aquilo que nós vimos e ouvimos até agora. Senhor, muito obrigado por nos falar de forma tão clara, de um jeito tão audível. E nós Te louvamos por isso. Só que sabemos que o Senhor ainda tem algo de muito especial para tratar com a gente, para falar conosco. Então, por favor, fala ao nosso coração. Senhor, Tu podes ver a atmosfera espiritual desse lugar. Nós só podemos sentir isso, mas ver de fato é o Senhor quem vê. Então, Senhor, acampa os Teus anjos aqui nesse lugar. Esteja, Senhor, abrindo os olhos, ouvidos e o coração de cada um aqui, pelo poder do Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, o Teu Espírito, que fala de forma tão tremenda aos nossos corações. E hoje, uma noite tão bela e abençoadora, nós convidamos, Senhor, os nossos amigos para estarem aqui. E nós estamos os tratando com todo amor e carinho. E agora, usa também a Tua palavra para tratar não só com os nossos amigos, mas com todos nós que estamos aqui nessa noite. Nós louvamos o Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te pedimos, continua conosco em nome de Jesus. Nós a Te oramos e por tudo Te agradecemos. Amém. E louvado seja o Senhor. Querido, nessa noite de celebração e festa, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segunda visão de João. Nós vamos ler no capítulo de número 15, verso de número 13, verso de número 14. Evangelho de João, segunda visão de João, capítulo 15, verso 13 e 14. Esses versos vão tratar a respeito de Jesus, é Ele quem está dizendo isso aqui. Ele vai falar sobre amizade, amigo. Ele vai se apresentar aqui e vai dizer justamente isso. Nós vamos refletir um pouquinho sobre esse tema, sobre esse texto. Daqui a pouquinho eu partilho o tema com vocês, amém? Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 15, verso 13 e verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Vou repetir. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Amém? Nós vivemos em uma sociedade hoje em que muitos são aqueles que nós conhecemos. Porém, pouquíssimos são aqueles que nós podemos de fato chamar de amigos. Uma grande prova disso que eu acabo de dizer para vocês
são as nossas redes sociais. Quando você pega aí o seu telefone e a sua lista de contato telefônico, você chega ali a 200, 300, 400 de forma muito fácil. Quando você olha para essa lista, você percebe que há muitos conhecidos ali, porém pouquíssimos amigos. Quando a gente abre o nosso Instagram, WhatsApp, Facebook, não é diferente. Seguimos pessoas e pessoas nos seguem. Conhecemos muitas pessoas, porém nos relacionamos pouquíssimos. E esses que nós nos relacionamos podemos chamar de amigos. Existem algumas diferenças muito marcantes entre aquela pessoa que nós conhecemos e aquela pessoa que nós podemos chamar de amigos. E eu separei aqui algumas delas. Eu quero convidar você a fazer o seu checklist daqueles que vocês conhecem, daqueles que são amigos, diante dessas situações que eu vou citar aqui agora. O conhecido a gente diz bom dia, boa noite, boa tarde. Com amigo é diferente. O amigo, a gente passa a mensagem e diz, olha, como é que você está? Fala comigo aí. O conhecido nós acenamos de longe, por educação, porque nossa mãe, nosso pai, nós viemos de uma família que nos dá educação. Mas quando nós encontramos um amigo, nós o beijamos e nós o abraçamos. O conhecido fica sabendo de alguma coisa que aconteceu na nossa vida pelas nossas redes sociais, ou porque alguém lhes contou. O amigo, ele sabe o que houve, porque ele estava junto na hora que aconteceu aquilo. O conhecido, ele sabe que você conquistou alguma coisa. Agora, o amigo, de verdade, aquele que está junto, fez parte da conquista e estava ali vibrando junto quando você conquistou. O conhecido, você não coloca dentro de casa, mas o amigo você chama, convida e faz questão de tê-lo lá, junto com você e com a sua família. O conhecido, a distância separa, mas o amigo, a única coisa que a distância pode fazer é nos trazer e nos causar saudade. O conhecido não lhe conhece. O amigo te conhece a cada dia mais e mais. O conhecido não faz parte dos seus planos. O amigo te ajuda a planejar. O conhecido fala de você pelas costas, para todo mundo que ele puder fazer. O amigo, ele fala de você, para você, na tua frente, na tua cara. E por fim, não menos importante, o conhecido não se envolve com você. O amigo, ele cuida de você. Amém? Essas são algumas diferenças entre aqueles que nós conhecemos e aquele que podemos chamar de amigos. Agora, quando nós voltamos o nosso olhar para o texto que lemos e para todo o seu enredo, o contexto que está ao redor, nós percebemos que o capítulo 15 de João, ele é um divisor de águas. As informações que se seguem aqui e daqui para frente, elas serão colocadas em obra, elas acontecerão de forma muito rápida, e essas informações aqui contidas são muito importantes, não só para os discípulos naquele momento, mas para toda a humanidade. Jesus, ele está a algumas horas de ser morto, crucificado, de cumprir aí o plano que teve e que recebeu do seu Pai. Esses eventos ali aconteceriam de forma muito rápida, ele precisava deixar registrado aqui algumas coisas importantíssimas, ele não podia deixar de falar as coisas a partir desse capítulo de número 15. Eu quero só ambientar você. Do verso 1 ao verso 12 desse capítulo 15, Jesus ele vai contar uma história de uma árvore e dos seus ramos. E nessa história dessa árvore e dos seus ramos, uma parábola, ele diz, olha, eu sou essa árvore aí, e vocês são os ramos ligados a essa árvore. E saibam de uma coisa, vocês não podem fazer nada sem mim. O ramo, para fazer alguma coisa, para frutificar, tem que estar ligado à árvore. Vocês não podem fazer nada sem mim. Essa é a moral da história. Ele diz, olha, tem mais.
Eu não apenas sou a árvore, e vocês os ramos que estão ligados em mim, vocês precisam dar frutos, mas o meu Pai é o agricultor. O meu Pai é quem cuida de mim e quem cuida de vocês. Os versos de número 13 a 17, Jesus fala da amizade, que tipo de amigo ele é, e nós vamos voltar aqui à exposição desse texto. Dos versos de número 18 a 27, Jesus fala que os seus discípulos seriam odiados, porque esses mesmos discípulos haviam entregue a sua vida a Ele, e precisariam pregar o Evangelho, precisariam levar esse Evangelho depois da sua partida, e Jesus os alerta e diz: vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, só pelo fato de professar o meu nome, só pelo fato de pregar o Evangelho. E aí nós chegamos então no capítulo de número 16, onde Jesus disse: eu preciso voltar ao Pai, mas eu não vou, sem que lhes prometa a descida do Espírito Santo. No verso de número 8 do capítulo 16, Jesus vai dizer que o Espírito Santo viria para convencer o homem, a mim e a você, do pecado, da justiça e do juízo. No capítulo de número 17, Jesus faz uma coisa tremenda, ele ora com os seus discípulos, pelos seus discípulos, e ora também por todos quanto viriam aceitá-lo como Senhor e Salvador. E essa oração do capítulo 17 tem se cumprido ao longo dos anos, e chega até nós com a mesma intensidade. Se hoje você abrir o seu coração e se render ao Senhor Jesus, aceitando como Senhor e Salvador e seu amigo, saiba que essa oração que Jesus fez aqui, há mais de 2000 anos atrás, está alcançando você, e você é a resposta da oração de Jesus, amém? No capítulo 18, Jesus é preso. No capítulo 19, ele é condenado e crucificado. E no capítulo 20, ele ressuscita para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Mas quando a gente se volta para os versos de número 13 e 14, esses versos respondem uma pergunta muito importante que eu quero fazer para você. E na verdade essa é a pergunta tema dessa mensagem. Que pergunta é essa, pastor? A pergunta é a seguinte: por que Jesus é o melhor amigo que podemos ter? Vou repetir. Por que Jesus é o melhor amigo que nós podemos ter? Porque nós podemos confiar em Jesus. Porque nós podemos entregar a nossa vida a Jesus. Porque nós podemos nos debruçar em Jesus. Porque nós podemos estar unidos, conectados com Cristo. Porque Jesus é o melhor amigo que nós podemos ter. Os versos de número 13 e 14 respondem a essa pergunta, a 3 afirmações. Eu queria que você guardasse a primeira no seu coração agora. Anota aí. Jesus é o melhor amigo que nós podemos ter, porque em primeiro lugar, enquanto você estiver nessa terra, ninguém vai te amar mais do que Jesus, amém? Enquanto você estiver vivo nessa terra, ninguém vai te amar mais do que Jesus. Ele mesmo diz aqui, olha, ninguém tem maior amor. Ele está falando dele. Ele diz, ninguém tem maior amor do que eu tenho por vocês. Por vocês, os discípulos que estão aqui, e por toda a humanidade. Enquanto você estiver nessa terra, ninguém vai te amar mais do que Jesus. A palavra aqui destinada para amor, a palavra grega é ágape. É aquele amor que vem direto do coração de Deus e é derramado no nosso coração. É o amor incondicional. É o amor que não encontra fronteiras. É o amor que ultrapassa. É o amor que busca. É o amor que se importa. É o amor que quer estar junto. É o amor que quer salvar. É o amor que não quer deixar perecer. Agora, quando Jesus diz isso aqui, ninguém tem maior amor do que eu tenho. Essa afirmação no verso 13, nessa primeira parte, ele está dizendo o seguinte para mim e para você, e disse isso para os discípulos lá. Não existe condição na sua vida que me impeça de lhe amar. Em quais condições você chegou aqui essa noite? Que tipo de situação você está vivendo? Como é que você chega com a tua vida aqui nessa noite? Saiba de uma coisa. Não existe condição na sua vida que impeça Jesus de lhe amar. Amém? Ao dizer, ninguém tem maior amor do que eu tenho,
Ele vai dizer também que não existe situação que você esteja envolvido, que o impeça e que repila, de alguma forma, elimine o sacrifício que Ele fez por você. Não há situação na vida em que você esteja vivendo hoje, que Jesus não tenha poder para libertar. Não há situação que você esteja inserido hoje, que o amor de Deus, o sacrifício de Jesus por você não possa fazer. Não existe. Ele faz. Ele muda a situação, Ele muda a condição. Quando Ele diz, olha, ninguém tem maior amor do que eu tenho, Ele está dizendo para mim e para você, olha, não existe erro do seu passado, seja o tamanho do erro que você cometeu, que o meu amor por você não possa perdoar. É justamente isso que Ele está dizendo. Mas vamos deixar isso mais às claras aqui. Vamos aos fatos. Qual é o maior amor que nós podemos viver de forma terrena? Qual é o maior amor que eu e você vivemos aqui nessa terra? Segundo o que eu entendo, e falo isso com propriedade, que é o amor de mãe. Amém? O amor de mãe é diferenciado. Não que o pai não ame, não que os avós não amem, não que os tios, quem quer que seja não ame. Não é isso. O amor de mãe é diferenciado. Por quê? Porque a mãe, ela tem uma conexão muito tremenda com o filho. A mãe carrega no ventre, durante as semanas que se seguem até o nascimento. O cordão umbilical da criança é ligado nela e na mãe. E ela é alimentada por causa dessa conexão. Quando a criança nasce, a primeira coisa que ela sente é o cheiro da mãe. E ela identifica a mãe com o cheiro e com a voz da mamãe que falou com ela o tempo inteiro durante a gestação. Na terra, de forma terrena, não existe um amor mais intenso do que esse. Isso é tão sério, tão sério, tão sério, que no reino animal isso se reproduz de forma intensa. Já vimos aí inúmeros vídeos de que a galinha está no quintal com seus pintainhos ali, e de repente um gavião vem e a mãe só espera. Quando ele baixa, a mãe, pancada, e mata. É nessa hora, é esse amor que envolve até as coisas criadas, que galinha vira leão. E vai botar a mão em pintinho? Não bota, ninguém põe a mão. As coisas são tão sérias que as coisas criadas refletem isso. Nós vimos há pouco tempo aí as queimadas que estavam acontecendo. E eu e você vimos vários vídeos de animais carbonizados. Negócio terrível, fugindo, para ver se encontrava ali alguma saída, alguma alternativa. Muitos fugiam, e uma cena choca o mundo inteiro. Uma ave, do lado do ninho, e nesse ninho havia os ovos. E a mãe decide ficar ali e morrer carbonizada, protegendo os seus ovos. Isaías 49:15 vai dizer o seguinte: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que ela gerou? Isaías diz, embora essa mãe possa se esquecer, diz o Senhor, eu não me esqueço de você. Amém? Por isso, porque Jesus é o melhor amigo que nós podemos ter, em primeiro lugar, porque aqui nessa terra, enquanto você estiver aqui, ninguém vai te amar mais do que Jesus, nem a sua mãe. A sua mãe ama você, mas a sua mãe não ama quem lhe maltrata. Se por acaso alguém matar você, a mãe vai odiar quem lhe matou. Jesus ama todos, de forma indistinta. Enquanto você estiver nessa terra, você não vai experimentar maior amor do que o amor de Jesus, amém? Segunda coisa, que esse texto nos revela sobre a amizade de Jesus. Que tipo de amigo Jesus é? Porque nós afirmamos e falamos sempre, porque os crentes falam isso, porque a igreja fala isso, porque a Bíblia diz que Jesus é o melhor amigo que podemos ter. Em segundo lugar, porque Ele resolve nosso maior problema em relação a Deus, morrendo em nosso lugar. Jesus é o melhor amigo que podemos ter, porque Ele resolve o nosso maior problema em relação ao nosso Deus, o nosso Criador,
morrendo em nosso lugar. Olha o complemento do verso 13 que vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que aquele, ele está falando dele, que dá a sua vida pelos seus amigos. Amém? Que tipo de problema com Deus tem aquela pessoa que não é amiga de Jesus? A resposta é simples. Uma palavra, 6 letras, porém que faz uma destruição enorme na minha vida e na sua vida, se nós estamos sujeitos a ela: o pecado. O problema do homem com Deus é o pecado. E Jesus nesse texto vai dizer: quem tem maior amor do que este? Que dar a sua vida em prol, em favor dos seus amigos. Eu estou dando, diz o Senhor Jesus. Jesus resolve esse problema. Aquele que não é amigo de Jesus enfrenta o problema do pecado na sua vida. E o pecado destrói, o pecado afasta, o pecado envergonha, o pecado mata, o pecado faz tudo de ruim. Mas Jesus diz: ei, eu sou amigo, eu quero ser amigo de vocês, eu resolvo esse problema, eu entrego a minha vida por vocês. A Bíblia vai dizer que o pecado é tão terrível, que ele nos deixa longe, afastados e desconectados do nosso Deus. Romanos 3:23 vai dizer que, pois todos pecaram e estão distantes, destituídos da glória de Deus. A Bíblia vai dizer que o pecado é tão terrível, é tão sério, que aquele que não é amigo de Jesus está envolto nele. E aí, esse pecado nos faz chegar aqui nessa terra, fisicamente vivos, porém espiritualmente mortos. Todos nós já nascemos assim. Fisicamente nós estamos vivos, porém aquilo que nos liga a Deus está morto. Nascemos nessa terra fisicamente vivos, porém espiritualmente mortos. Efésios capítulo 2, verso 1, Paulo dizendo o seguinte: vocês lembram a vida de vocês como eram antes de ser amigos de Deus? E ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões, em seus pecados. Chegamos fisicamente vivos, mas estamos espiritualmente mortos. O pecado é tão sério que a Bíblia ainda diz que o resultado dessa vida de pecado, dessa inimizade com Jesus, de não estar diante do Deus, nos leva à morte. E morte eterna. E a morte eterna é o distanciamento eterno diante do Senhor. Romanos capítulo 6, 23 vai dizer que, pois o salário do pecado é a morte. Aquele que não é amigo de Jesus enfrenta o pecado na sua vida. Aquele que não é amigo de Jesus é dominado, condenado e aprisionado pelo pecado. Se você não é amigo de Jesus, eu tenho uma péssima notícia para você. Você está nesse momento dominado, condenado e aprisionado pelo pecado. Mas louvado seja Deus, que acabamos de ler e ver que Jesus ele resolve esse problema com o nosso Criador, morrendo por nós. E a Bíblia também vai dizer que, porque Jesus morreu em nosso lugar, ele nos trouxe salvação. Amém? E a salvação é justamente a libertação desse domínio do pecado sobre a nossa vida. Romanos capítulo 10, verso 9 vai dizer: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aquilo que nos prendia ao pecado, o domínio do pecado, ele é eliminado, ele é arrancado, ele é extirpado, porque Jesus nos traz salvação. A Bíblia também diz que Jesus, ao se entregar por nós, justifica a nossa vida. E aquela condenação que tínhamos por sermos pecadores, foi lançada em Cristo. E aí olha só, Romanos capítulo 4, verso 25 diz assim: ele foi entregue à morte por nossos pecados, pelo meu e pelos seus, e ressuscitou para a nossa justificação. É quando a condenação do pecado não tem mais domínio sobre a minha nem a tua vida. A Bíblia também diz que a morte de Jesus me liberta desse domínio do pecado, da condenação do pecado, mas a morte de Jesus também me liberta desse aprisionamento do pecado, trazendo a mim a santificação.
Romanos 6, 22 vai dizer: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Aleluia, amém, louvado seja Deus. Por causa de Jesus, esse domínio, essa condenação, esse aprisionamento é lançado por terra, porque nós nos tornamos amigos de Jesus, amém? Terceiro e último lugar, para a gente fechar. Porque Jesus é o melhor amigo que eu e você podemos ter. Porque Jesus é um amigo que nós não podemos abandonar. Porque Jesus é o amigo da nossa vida toda. O verso de número 14, ele é muito enfático. E a gente fecha com ele. Jesus é o melhor amigo que eu e você podemos ter, porque em terceiro lugar, anota aí, ele não aceita amizade dividida, descompromissada e irresponsável. O verso 14 diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. A tradução desse verso de número 14 no original grego é tremendo. O que nós acabamos de ler aqui, nós temos 3 verbos: ser, fazer e ordenar. Os 2 primeiros estão no futuro, e só o ordenar está no presente. Na tradução do original grego, que é tremendo, e é assim que deveria estar aqui, nós lemos desse jeito: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. É no tempo presente, é agora, é já, é nesse exato momento. Então Deus diz o seguinte: olha, vocês só podem dizer que são meus amigos se me obedecerem já, agora, sem questionar. Vocês só podem dizer que são meus amigos se nesse relacionamento existir a fidelidade por parte de vocês. Vocês só podem dizer que são meus amigos se provarem a partir de hoje a obediência total a mim todos os dias. Percebam uma coisa: os 2 primeiros princípios, os 2 primeiros pontos é de Jesus para nós. Ele diz: ninguém vai te amar aqui nessa terra enquanto você estiver vivo mais do que eu. Eu amo mais. Eu resolvo. Está na minha conta. Segunda coisa que você precisa saber: eu resolvo o problema que te afasta de Deus. O pecado, morrendo na cruz do Calvário por você. Os 2 primeiros é de Jesus para nós. Ele diz: eu quero ser amigo assim. Agora esse daqui, o terceiro ponto, é da gente para Jesus. Por quê? Porque Jesus não aceita amizade meia boca. Jesus não aceita conversa fiada. Jesus não aceita você dizer que você é amigo dele e você continua fazendo a mesma coisa. Jesus não aceita você de qualquer jeito, de qualquer forma, dizendo que é amigo dele e continuando a fazendo um monte de coisa. Por isso, aqui em terceiro lugar, ele diz: olha, vocês são meus amigos se fazem aquilo que eu mando. Jesus não aceita amizade dividida, descompromissada e irresponsável. E parece que você já entendeu. Para andar com Jesus tem que ser sério. Para andar com Jesus tem que ter peito. Para andar com Jesus tem que ser fiel e tem que ser honesto a Jesus e ninguém mais. Amém? Agora, pastor, Jesus não aceita amizade dividida? Não aceita. Por quê? Por causa de Mateus capítulo 6, verso 24, quando ele diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e aos demônios. Não dá. Jesus não aceita amizade dividida. Pastor, você disse que Jesus não aceita amizade descompromissadas. Para ser amigo de Jesus eu tenho que ter compromisso? Tenho que ter compromisso. Lucas capítulo 9, verso 23 e 24, ele diz assim:
Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esta a salvará. Amém? Pastor, Jesus não aceita amizade dividida, descompromissada, e Jesus não aceita amizade irresponsável. Não aceita. Não aceita. Não aceita a minha, nem aceita a tua. Não aceita da gente. 2 Coríntios 5,17, ele vai dizer: porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Responsabilidade. É isso. Vou repetir para a gente orar. Jesus é o melhor amigo que nós podemos ter, porque enquanto você estiver nessa terra, ninguém vai te amar mais do que Ele. Segundo, Ele resolveu o nosso maior problema com Deus, morrendo em nosso lugar, o pecado. E terceiro e último, Ele não aceita amizade dividida, descompromissada e irresponsável. Vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando, aquilo que eu vos ordeno. Amém? A boa notícia é que Jesus nos ajuda nessa caminhada. Amém? Ele não nos deixa só. Eu quero pedir a você que esteja fechando seus olhos e curvando sua cabeça. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo nessa noite. Pastor, que oração é essa? Se você entrou aqui essa noite e ainda não é amigo de Jesus, ainda não convidou Jesus para ser seu amigo, e você entende que precisa fazer isso hoje, urgente, eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Talvez você está aqui essa noite e abandonou a amizade com Jesus em algum momento da sua vida. Ei, ninguém aqui nessa terra vai te amar mais do que Jesus. Ele resolveu o teu problema com o pecado, lembra? Você ouviu isso várias vezes, retorna para Ele. Mas Ele quer compromisso, responsabilidade. Ele não quer você pela metade, Ele quer você por inteiro. E se você abandonou a amizade com Jesus ao longo dessa caminhada, e não me interessa o porquê, eu quero convidar você a fazer essa oração e dizendo: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu amigo e assuma o controle da minha vida. Você quer ser e receber essa amizade de Jesus, que lhe garante salvação, que lhe garante eternidade, que garante que Jesus será o Senhor da sua vida, assumindo o controle da sua vida como o seu melhor amigo? Feche seus olhos e ore comigo dessa forma. Senhor Jesus, essa noite eu entendi que o Senhor não era o meu amigo, não porque o Senhor não quisesse, mas porque eu ainda não havia pedido isso ao Senhor. Senhor Jesus, seja o meu amigo, e fazendo isso, o Senhor assume o seu lugar na minha vida, o lugar de Senhor e o lugar de Salvador. Senhor Jesus, eu entendi que a melhor amizade que eu preciso ter é o Senhor. Seja o meu amigo, receba-me nos teus braços. Eu quero lhe chamar de amigo, eu quero ter o orgulho de lhe chamar de amigo. Senhor Jesus, eu quero ser o seu amigo. Eu abandonei essa amizade, mas hoje eu estou aqui e não quero abandonar-te nunca mais. Seja o meu amigo. Em nome de Jesus. Amém.